Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Contabilidade para a Polícia Federal do site contabilidadeparapf.com. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas e é isso aí, vamos começar a nossa brincadeira agora. A gente está falando dos tópicos mais avançados aí do nosso edital, embora não tenha caído de forma corriqueira os pronunciamentos contábeis ali de forma muito explícita, existe um tópico no edital que está escrito pronunciamentos contábeis e esse tópico ele dá margem para cobrar qualquer coisa. Só que, como contabilidade para PF, até mesmo para o concurso da PCDF, que tem a mesma ementa da Polícia Federal, não é um cargo como um cargo tão técnico no nível de auditor fiscal ou de um perito criminal da PF da área contábil ou mesmo um auditor de Tribunal de Contas. A gente crê, né, a lógica ela manda dizer que vai ser cobrada uma contabilidade mais básica, por isso a gente resolveu explorar esses CPCs, os principais pontos dos principais CPCs, e hoje a gente vai tratar mais um deles que é o CPC 25, provisões e passivo contingente, beleza? Então é isso aí, vamos começar a nossa aula, vamos direto lá para a tela. A primeira coisa, essa aula é uma aula rápida, e a primeira coisa que você precisa saber é o conceito de provisão. Isso aqui é um assunto que está previsto no CPC 25, tá? CPC 25 é o CPC que trata deste assunto. O que vem a ser uma provisão? Provisão é um passivo que tem um prazo ou um valor incerto. Como assim? Você sabe, a gente já disse aqui para vocês algumas vezes, que os passivos são as obrigações que a entidade possui, não é mesmo? Então, passivos são as obrigações, são as dívidas de curto prazo e as dívidas de longo prazo que a entidade tem. Mas, por exemplo, eu, Gabriel, sempre falo a vocês que eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e trabalho na fiscalização de grandes contribuintes varejistas. E imagine que eu estou lá no curso das minhas atividades e lavrei um auto de infração contra determinado contribuinte no valor de 20 milhões, beleza? E aí esse contribuinte, esse grande varejista, pegou esse auto de infração e levou para o seu setor jurídico. Setor jurídico esse que falou, olha, esse auto ele pode ter sido bem lavrado ou não, né? Mas vamos dar uns exemplos aqui. Esse auto ele foi bem lavrado, mas ele tem uma brecha aqui e a gente pode recorrer. Eu não sei se a gente vai ter ou não que pagar, mas é provável que nós sejamos instados aí a pagar isso quando mesmo que a gente recorra a tal, é provável que a gente tenha que fazer um desembolso. Então vejam que nesse caso existe um passivo que a gente chama de provisão, tá? O que é a provisão, portanto? Provisão é um passivo de prazo ou de valor incerto. Vamos supor que esse setor jurídico ele falou o seguinte, olha, esse auto que o Gabriel lavrou foi um auto de 20 milhões, eu acredito que a gente vai ter que pagar uma ordem de 14 a 15 milhões, mas eu não sei quando, eu não sei se esse é o valor, mas é provável que a gente tenha que pagar. Então isso configura uma provisão. Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. A provisão, ela configura uma chance de saída mais para sim do que para não de desembolso. Isso é, a chance de você ter que pagar é maior do que 50%. E as provisões, elas são contabilizadas no passivo. Então, as provisões, elas são reconhecidas no passivo. Tá? Ok. Olha só. E aí a gente já começa aqui a nossa bateria de questões, que é a forma como a gente vem trabalhando em nosso curso. Provisões são obrigações presentes derivadas de eventos passados, como os demais passivos, mas possuem prazo ou valores incertos. Ok, correto. Por que correto? Porque, como eu disse a vocês, a provisão é um passivo. Só que, sendo um passivo, é uma obrigação. Só que tem prazo ou valor incerto. Portanto, questão de 2020, absolutamente correta. E questão de número 2 diz o seguinte: segundo o CPC 25, um passivo deve ser reconhecido
quando a sua ocorrência for provável, isto é, quando a sua probabilidade de ocorrência for. Então, um passivo deve ser reconhecido quando a sua ocorrência for provável. Vejam que a questão remonta ao CPC 25, logo, ela exige aí o conhecimento já do CPC 25 provisões, e você sabe que a provisão ela é reconhecida quando a sua chance de desembolso for maior do que 50%, tá? E continuando aí a nossa vida, um fabricante deve registrar um passivo líquido e certo relativos às garantias de reparo ou troca de seus produtos dadas aos compradores se, pela sua experiência passada, for provável, ou seja, mais provável que sim do que não, que algumas garantias serão executadas pelos compradores. Aqui é o seguinte, a gente vai explicar isso mais à frente, a aula, mas o que você precisa saber é o seguinte, imagina que eu venda determinado produto e o Código de Defesa do Consumidor me fala que eu tenho que dar uma garantia lá de 7 dias para esse produto. Só que vamos supor que a empresa que está vendendo esse produto, ela se garante nos aparelhos, no que ela está vendendo, e ela fala, nossa garantia ela não é de 7 dias, não. Nossa garantia, ela é uma garantia de 30 dias, beleza? E o que acontece? Nesse caso, ela está dando uma garantia maior do que a exigência legal, maior do que o código manda. Mas ela fala isso amplamente, isso está escrito em suas políticas, ela fala isso de forma muito aberta, muito clara. Então, se ela vendeu 100 mil e ela estima que R$1.000 desses 100 mil ela vai ter que desembolsar para clientes, para dar retorno da garantia, consertando às vezes um aparelho que quebrou, etc. Vai ter que gastar R$1.000, porque tem uma estimativa confiável de que essa quantidade vai pifar e vai ser acionada a garantia, ela tem que constituir uma provisão, tá? Então ela vai ter um prazo, porque ela não sabe quando que esses aparelhos que ela vendeu vão estragar ou se vão, mas ela tem uma estimativa. E ela vai ter que constituir uma provisão, portanto, com base nessa estimativa. Isso, portanto, não é um passivo líquido e certo. Passivo líquido e certo é quando você sabe exatamente quanto você vai pagar. Eu comprei mercadoria de um fornecedor, eu sei o quanto eu vou ter que pagar a esse fornecedor. Isso aqui não é um passivo líquido e certo. E, nesse caso aqui, você vai constituir uma provisão, tá? Então, gabarito errado. E o que é um passivo? Como eu disse a vocês, existe uma diferença entre provisão e passivo, tá? Provisão são passivos de prazo ou valor incerto. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma tendência muito clara de chamar provisões algumas contas retificadoras do ativo, como provisões para devedores duvidosos, provisões para perda em estoques. Só que se você pegar os balanços mais recentes, eles não utilizam mais esse termo. Por quê? Porque essas contas retificadoras do ativo, como provisão para devedores duvidosos, provisões para perda de estoque, elas na realidade elas não são provisões, tá? Porque provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Essas contas retificadoras do ativo são ajustes que você faz no ativo. Portanto, tecnicamente, não é correto chamar as contas retificadoras do ativo de provisão. Provisão são passivos de prazo ou valor incerto. Só que qual a diferença de uma provisão para um passivo que seja um passivo normal da entidade? Passivo, como a gente estuda em outras aulas do nosso curso, é uma obrigação presente derivada da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Lá no CPC 25 ainda consta a definição antiga. O CPC 00 mudou um pouquinho isso aqui, mas a essência é a mesma. Se você comprou mercadoria com um fornecedor, você tem uma obrigação presente, porque você deve esse fornecedor. Então, essa obrigação com esse fornecedor é derivada de eventos passados, porque você lá atrás comprou mercadoria. E quando você liquidar a sua obrigação com esse fornecedor, você vai tirar caixa da entidade, vai tirar recursos dessa entidade. Portanto, veja a diferença entre um passivo normal, passivo líquido e certo, como a questão anterior chamou, e a provisão. Provisão é uma espécie de passivo que você não sabe o valor certo, mas você pode estimar, e você não sabe quando
você vai ter que desembolsar, beleza? Então olha só, questão 4. O contador de uma empresa que tenha sido multada por haver causado danos ambientais deverá reconhecer uma provisão para contingências no valor da multa a ser paga. E aqui nós temos que pensar o seguinte: o contador da empresa, a empresa foi multada porque ela causou danos ambientais. Ele tem que reconhecer uma provisão para contingência no valor da multa a ser paga? Ele deverá reconhecer uma provisão para contingência? E aqui nós temos o seguinte: quando essa empresa ela foi multada, ela vai chegar no contador, no setor jurídico, e vai falar o seguinte, falar, olha, a gente levou essa multa aqui, né? O Brasil é um país que tem, geralmente essas empresas têm setor de contencioso, porque o Brasil é um país de muitas regulações, muitas leis, né? Então, você tem que ter um setor para o contencioso. Isso é um custo para a empresa muito grande, né? Então, essas empresas, a empresa vai chegar no contencioso e vai falar, olha, a gente levou essa multa aqui, essa multa ambiental, tá? Se o setor contábil, o setor jurídico fala, não, a gente vai pagar. Nisso, na realidade, se fala, não, a gente vai pagar no vencimento, que é na data tal. Nesse caso, como você já foi multado e você sabe quando você vai ter que pagar, isso não é uma provisão, é um passivo líquido e certo. Agora, se o setor contábil, se o setor jurídico dessa empresa fala, não, vamos recorrer e a gente pode ser que tenha que pagar, pode ser que tenha que pagar o valor tal, a gente ainda não sabe ao certo qual é o valor que a gente vai ter que pagar, mas vamos tentar aqui com recurso, tal, e quem sabe. Aí nesse caso, aí sim você tem uma provisão para contingência. Mas você não pode afirmar que ela deverá reconhecer uma provisão para contingência. Ela poderá, né? Depende tudo da probabilidade de desembolso e de alguns outros requisitos que são também estatuídos pelo CPC 25. Logo, esse item ele está errado. Beleza? Esse item ele está errado. E então você já sabe o conceito de provisão, você já sabe o conceito de passivo normal. Agora a gente vai introduzir aqui para vocês um outro conceito, que é o conceito de passivo contingente. O que é o passivo contingente segundo o CPC 25? Passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade, ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou porque o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Resumindo, o que é o passivo contingente? Continuemos no exemplo do auto de infração que eu lavrei, tá? Aí a empresa chegou para o contador, para o contencioso dela, e falou, olha, eu estou com esse auto de infração aqui. E o setor jurídico, o setor contencioso, falou, beleza, só que esse auto de infração aqui, vamos recorrer, existe uma chance de que a gente tenha que pagar, mas essa chance, ela é somente possível. Ela é mais para não do que para sim. Então, perceba aqui a diferença. Na provisão, a gente falou que a chance de desembolso era o quê? Na provisão, era provável. Você tem aqui um pro. Na provisão, era provável. E a provisão, ela é contabilizada sim ou não? Sim. Agora, o passivo contingente, a chance de desembolso, ela é o quê? Possível. É mais para não do que para sim. É menor do que 50%, tá? Então, o passivo contingente, a chance de desembolso é possível. Resumindo aqui para vocês, as provisões têm uma saída provável de recursos, maior do que 50%, e são contabilizadas no passivo. O passivo contingente, ele tem uma saída possível de recursos e eles não são contabilizados, tá? Em prova,
isso aqui aparece geralmente com a palavra reconhecidos. Então, o passivo contingente, ele não é reconhecido, beleza? Ele não é contabilizado. Vamos dar uma olhada na nossa próxima questão. Passivo contingente corresponde a um passivo de prazo ou valor incerto. Provisão caracteriza uma obrigação possível, resultante de eventos passados, que será confirmada pela ocorrência ou não de eventuais acontecimentos futuros sobre os quais a entidade não terá controle. Isso está certo ou está errado? Isso aqui está errado. Errado por quê? Porque a questão ela trocou os conceitos. Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. E passivo contingente é uma obrigação possível. Tá? E continuando aqui a nossa vida, tem um outro conceito que é importante que você conheça, que é o conceito de ativo contingente. A gente vai explicar um pouquinho mais detidamente lá na frente dessa aula. Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. O que você precisa entender? Então, o passivo contingente, ele é um ativo possível. É o contrário. Em vez de você ser o polo passivo, o polo que vai ter uma obrigação, nesse caso, um ativo contingente, você tem um direito. Só que esse direito ele ainda não é certo. Ele é um ativo possível. Você ingressou com uma ação judicial e você pode ou não receber aquele valor. É possível que sim, mas também é possível que não. Assim como os passivos contingentes, os ativos contingentes eles não são contabilizados, tá? Então, o ativo contingente, ele não é contabilizado. Olha só, sendo identificada uma contingência ativa na final de fase de uma ação impetrada por uma empresa contra outra empresa, os valores a serem convertidos para o impetrante deverão ser reconhecidos. Vejam que a própria questão falou, ó, você tem um ativo contingente. Isso é contabilizado? Não. Errado. Porque os ativos contingentes não são contabilizados. Beleza? Seguindo aqui a nossa vida, um esqueminha que você tem que gravar para sua prova é esse aqui. Então, a nossa aula, ela se resume a isso aqui. A provisão é que você tem uma saída de recurso provável, ou seja, maior do que 50%, e ela é reconhecida, contabilizada no passivo. O passivo contingente tem uma saída de recurso possível, tá? O passivo contingente, ele não é contabilizado. Isso aqui é importante. Ele não é reconhecido. O passivo contingente, ele não é contabilizado. Todavia, ele é divulgado em notas explicativas. Você tem que colocar nas notas explicativas, nas demonstrações contábeis, quais são os passivos contingentes, os processos que você possui e assim por diante. Só que, se a chance de saída de recurso ela for remota, então veja, você saiu do seguinte, quando você tem uma chance de uma saída de recurso provável, é uma provisão. Tá? Quando você tem uma saída de recurso possível, é um passivo contingente. Quando você tem uma saída de recurso remota, isso é um passivo contingente que a gente chama de não divulgado, porque a chance de você ter que pagar aquilo é tão remota que você não precisa nem contabilizar e você não precisa nem divulgar aquilo em notas explicativas. Tá? Ficou assim, portanto, saída provável, você tem uma provisão reconhecida no passivo. Ok. Saída possível. Você tem um passivo contingente, não reconhecido no passivo, mas divulgado em notas explicativas. Saída remota. Você tem um passivo contingente,
não contabilizado e não precisa nem divulgar isso em notas explicativas. Isso aqui resume a nossa aula de hoje, tá? Questão 7. A empresa X está sendo acusada pelo concorrente Y de prática desleal por combinar preços com os demais concorrentes. A empresa Y pede judicialmente uma indenização de 1 milhão. Nessa situação, a empresa X deve reconhecer uma obrigação no passivo pelo valor requerido, mesmo que seja remota a probabilidade de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos. Se a chance de saída de recurso é remota, isso é uma provisão ou é um passivo contingente? Isso é um passivo contingente. Só que, como a chance é remota, esse passivo contingente é divulgado ou não? É um passivo contingente não divulgado. Portanto, esse item está errado. É um passivo contingente não divulgado, não contabilizado lá no passivo. Questão 8. As provisões dos passivos contingentes devem ser reconhecidos e registrados pela contabilidade, uma vez que apesar de serem resultantes de eventos passados, constituem obrigações presentes, sendo provável a saída de recursos a fim de liquidar a obrigação no futuro. Isso aqui também está errado. Por quê? O passivo contingente ele é contabilizado? Não. Tá? As provisões são contabilizadas, os passivos contingentes não são contabilizados. É importante ainda que você saiba que para reconhecer uma provisão lá no seu passivo, você tem alguns requisitos. E que requisitos são esses? Você só pode reconhecer uma provisão quando você tem uma obrigação presente, ou seja, a provisão ela não deixa de ser um passivo, não deixa de ser uma obrigação, apesar do prazo ou valor incerto. Você tem que ter uma estimativa confiável. Apesar da provisão ser um passivo de prazo ou de valor incerto, você não sabe nem quanto, nem quando exatamente você vai ter que pagar, mas você tem que conseguir pelo menos estimar, tá? Se você não conseguir fazer uma estimativa, aí você não tem uma provisão. Além disso, para reconhecer a provisão, a saída de recurso ela tem que ser provável. Se você não tiver uma saída de recurso provável, nenhuma provisão é reconhecida. Se for menor do que provável, possível, aí você está diante de um passivo contingente. Ou remota também, beleza? Então guardem esses 3 requisitos. A provisão, ela só é reconhecida quando você tem uma obrigação presente, quando você tem uma estimativa confiável e quando a saída de recurso ela seja provável. Tá? Mas, Gabriel, como é que é constituída uma provisão para contingência? O lançamento da provisão é feito da seguinte forma. Você recebeu lá o auto de infração, por exemplo, e aí você vai fazer dois razonetes. Você vai fazer aqui o razonete despesa com provisão tributária, por exemplo, que é uma despesa na DRE, e você vai lançar aqui provisões tributárias, por exemplo, que é uma obrigação lá no passivo. Vamos supor que naquele caso lá foi 15 milhões. 15 e aqui 15. Aí lá na frente, quando você for intimado a pagar, você vai tirar dinheiro do banco, por exemplo, e você vai acabar aqui com a sua provisão, tá? É assim que funciona. Então, a Constituição, você lança uma despesa e uma conta de passivo. Olha só, mais uma questão que nos diz o seguinte. Em 2015, a companhia Alfa foi autuada pelo não recolhimento de 3 milhões referentes a determinado imposto. Em 31/12 de 2015, foi reconhecida contabilmente uma provisão de apenas 1 milhão e 500, por sugestão do setor jurídico da companhia. Simultaneamente, a companhia Alfa impetrou o recurso junto ao órgão fiscal. Em 25/1 de 2016, após julgamento do recurso, o órgão fiscal entendeu que era devido
o recolhimento de 2 milhões. A companhia optou por não recorrer dessa decisão. Em seguida, em 18 de 3 de 2016, foi autorizada a emissão das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2015. Nesse caso hipotético, o procedimento contábil correto a ser adotado pela companhia Alfa consiste em reconhecer nas demonstrações contábeis de 2015 uma provisão complementar de 1,5 milhão. De 2016, uma provisão de 1,5 milhão. Do ano em que ocorrer o efetivo recolhimento, uma despesa tributária de 2 milhões. De 2015, uma provisão complementar de 500 mil. De 2016, uma provisão de 500 mil. Então veja você que esse auto de infração ele ocorreu em 2015. Então o fato gerador dele é em 2015. E a contabilidade ela funciona pelo regime de competência. O regime de competência, nós temos que olhar sempre para o período do fato gerador. Quando que foi o fato gerador? Quando que houve, então, essa multa? Ora, essa multa ela é relativa a 2015. Portanto, a despesa ela vai ser de 2015. Tá? Vejam que o julgamento ele se deu em 2016, mas, neste caso, a gente vai reconhecer em 2015. O valor que a companhia já tinha provisionado era de 1,5 milhão. Só que, posteriormente, veio uma decisão e ela teve que pagar, vai ter que pagar 2 milhões. O que ela vai ter que fazer, então? Reconhecer uma provisão complementar no valor de 500 mil reais. O gabarito, portanto, é a letra D. Tá? O gabarito é a letra D. Reconhece uma provisão complementar de 500 mil reais. Próxima questão. Caso determinada sociedade empresária estime uma provisão em virtude de garantia oferecida por problema no funcionamento inadequado de produto vendido, essa sociedade deverá reconhecer um passivo e uma despesa no momento da venda pelo valor estimado. Então, veja, aqui nesse caso, ela oferece uma garantia dos seus produtos. Quando ela vende, ela sabe que se ela vendeu, por exemplo, 100 mil reais, 1 milhão de reais, alguns produtos eles vão dar defeito, seja 1%, 2%. Então, no momento em que ela vender, ela vai fazer essa provisão. Ela já vende, já faz essa provisão para os possíveis problemas que ela venha a ter com esse produto, tá? E esse lançamento é feito dessa forma que eu mostrei aqui para vocês. Você vai reconhecer um passivo, né, uma provisão aqui no passivo e em contrapartida você lança uma despesa com provisão na DRE. Portanto, esse item ele está correto. Tá? Resumindo mais uma vez o que foi dito aqui até agora. Possibilidade de saída de recursos. Se for provável, é uma provisão contabilizada no passivo. Se for possível, é um passivo contingente, não contabiliza, divulga em nota explicativa. Se for remota, é um passivo contingente, não contabiliza e a divulgação em nota explicativa está dispensada. O passivo contingente pode ser classificado como provável, possível ou remoto. Caso seja considerado remoto, deverá ser reconhecido em notas explicativas e mensurado a valor justo? Errado. Remoto não reconhece, não faz nada, não contabiliza. Beleza. Um outro ponto importante que você precisa saber é a reavaliação a cada exercício. Quando você reconhecer uma provisão, quando termina o exercício social, você tem que reavaliar. Você tem que olhar o seguinte, olha, eu contabilizei tanto. Essa estimativa ainda continua? Eu constituí uma provisão. Então, a probabilidade de desembolsar era mais do que 50%. Essa probabilidade ainda continua sendo nesse mesmo valor, nessa mesma percentagem? Você vai ter que reavaliar, tá? Então, ó, as provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas
para refletir a melhor estimativa corrente. Se já não for mais provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provisão ela deve ser revertida. O que é interessante que você saiba aqui? Preste atenção porque isso aqui é bastante importante. Se você possuía lá uma provisão no valor de 100 mil, tinha uma chance de desembolso de 70%. Aí você chegou na data da reavaliação, no exercício subsequente, e você viu que a sua chance de desembolso agora era 40%. Ou seja, a sua chance de desembolso ela diminuiu. Agora isso aqui é apenas possível. E o que eu disse a vocês é que os passivos contingentes, eles são saídas de recurso possível. E o passivo contingente, ele é contabilizado? Não é contabilizado. Então, o passivo contingente, ele não é contabilizado. O que você vai ter que fazer com esse valor aqui, portanto? Você vai ter que reverter. E como é que você reverte? Se quando você constituiu, você lançou isso como uma despesa, para reverter, você vai lançar como uma receita. Reversão de provisão. É uma receita, tá? Importante que você saiba isso aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Questão 12. Caso a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços de um passivo contingente se torne provável, uma nota explicativa deverá ser divulgada nas demonstrações contábeis do período em que ocorreu a mudança de probabilidade. Esses valores deverão ser registrados em contas de controle nas demonstrações contábeis do período em que ocorreu a mudança na probabilidade. Nada deverá ser feito até que haja certeza sobre o valor necessário para a extinção da obrigação. Uma provisão deverá ser reconhecida nas demonstrações contábeis do período em que ocorreu a mudança na probabilidade. Nada deverá ser feito até que haja certeza sobre o prazo para a extinção da obrigação. Aqui é o mesmo exemplo que eu dei ali, só que é o contrário. Ali você já possuía uma provisão e se tornou possível. Então você vai ter que reverter quando isso acontece. Você reavaliou e viu que aconteceu aquilo. Aqui é o contrário. Você possuía um passivo contingente e isso se tornou uma provisão. O que você vai fazer? Você vai reconhecer essa provisão quando houver a mudança de probabilidade. Logo, gabarito é a letra D, tá? Gabarito, letra D. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ativo contingente. Ativo contingente é um pensamento contrário ao do passivo contingente. O ativo contingente é um ativo que você pode receber, tá? Só que você ainda não sabe se você vai receber ou não. É um processo que você impetrou, mas você não sabe ainda se você vai ganhar, etc. Só que para o ativo, a regra é diferente do passivo. O que nós temos para o passivo? No passivo, a gente falou o seguinte. No passivo, a gente falou que quando a chance de saída de recurso ela for provável, você contabiliza. Se for possível, você não contabiliza. Para o ativo, nós temos uma regra mais prudente. Lembrando-se que a prudência ela está lá no CPC 00 como uma parte ali da representação fidedigna, como uma parte da neutralidade. Então, para o ativo, nós temos a seguinte regra. Se a entrada de recursos, então ativo não é saída de recursos, é entrada de recursos. Se a entrada de recurso for possível, ou mesmo se for provável,
você não contabiliza, mas divulga em notas explicativas. Tá? Então é assim que funciona. Na verdade, vamos colocar só provável aqui. Espera aí. No ativo, se for provável, você não contabiliza e divulga em nota explicativa. Agora, se for possível, ou remoto, tá? Se for possível ou remoto, nesse caso você não contabiliza e nem divulga. E quando você contabiliza o ativo? Você vai contabilizar o ativo somente quando a entrada de recursos for praticamente certa. Quando a probabilidade dos recursos entrarem for praticamente certa, aí você contabiliza. Tá? Porque, nesse caso, quando a entrada de recursos for praticamente certa, não é mais um ativo contingente. Você já ganhou aquilo, você já vai receber aquilo. Isso não é mais uma contingência. Então, para o ativo, essa regra aqui é um pouco mais prudente. No passivo, se é provável que você vai ter que pagar, você já contabiliza. Para o ativo, se é provável que você vai receber, você não contabiliza. Você só vai contabilizar quando a entrada de recurso ela for praticamente certa nesse caso, tá? Vamos lá então ver como é que isso cai em prova. Olha só. Questão que diz o seguinte, questão 13. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 25, o procedimento contábil a ser adotado em relação ao reconhecimento contábil de ativos contingentes é... Então, o que a gente faz com os ativos contingentes? Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando for provável a entrada de benefícios econômicos futuros para a empresa que detém o seu controle? O ativo contingente, ele é reconhecido? Não. Letra A está errada. Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando a entrada de benefícios econômicos futuros se tornar praticamente certa, ocasião em que o referido ativo deixa de ser considerado contingente. Correto, tá? Então, o ativo contingente, ele não vai mais ser contingente quando ele for praticamente certo. E é nesse momento em que você vai reconhecer, porque ali ele deixa de ser contingente e se torna praticamente certo, tá? Não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial, mas divulgá-lo em notas explicativas quando for possível que esse ativo venha a gerar benefícios econômicos futuros para a empresa que detém o seu controle. Tá errado. O que eu falei aqui para vocês? Que quando é possível, você não contabiliza e nem divulga. Letra D. Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial sempre que houver alguma possibilidade, não. Ativo contingente não é contabilizado. Não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial e somente divulgá-lo em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos se tornar praticamente certa. Isso aqui também está errado, pessoal. Também está errado. Próxima questão diz o seguinte, vamos lá. Diz assim, em outubro de 2010, uma empresa acionou judicialmente seu principal fornecedor de matérias-primas, reivindicando um direito. Até o final de 2014, o desfecho da ação ainda era incerto, embora se considerasse provável uma entrada de benefícios econômicos. No final de 2015, quando o processo tramitava em última instância
foi proferida a decisão judicial a favor da empresa, ficando o fornecedor comprometido a honrar o pagamento do direito reivindicado à empresa no ano de 2016. Com base nessa situação hipotética, julgue o item acerca de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. No final de 2015, a empresa teve de reconhecer em suas demonstrações contábeis o ativo e os ganhos decorrentes da decisão judicial proferida a seu favor. O que acontece? Eu disse a vocês, portanto, que o ativo contingente ele é reconhecido, mas aí ele deixa de ser ativo contingente quando a entrada de recurso for o quê? Praticamente certa. Então, para o ativo, você vai ter que olhar quando que se tornou praticamente certo. É aqui que você vai reconhecer. Nesse caso, no final de 2015, foi proferida uma decisão em favor da empresa e ficou o fornecedor comprometido a honrar o pagamento no ano de 2016. Portanto, em 2015, isso se tornou praticamente certo e ela vai reconhecer esse ativo, tá? Que aí deixa de ser contingente, item, portanto, correto, tá? Item correto. Questão 15. O ativo contingente não deve ser reconhecido no balanço patrimonial da entidade, pois, entre outros motivos, não é um evento totalmente sob controle da empresa. O que nós falamos? Exatamente isso. O ativo contingente ele não é reconhecido. Por quê? Porque a empresa não tem controle sobre isso daí, tá bom? Então, correto. Então, mais uma vez frisando, o que você precisa para reconhecer uma provisão. Acabou o assunto ativo contingente, voltou para provisão. Devia ter organizado melhor isso aqui, mas é possível entender, tá? Você tem que ter uma obrigação, tem que ser provável a saída de recursos e você tem que conseguir fazer uma estimativa do valor. E olha só, não é possível o reconhecimento de provisão caso não possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Isso está correto, porque a estimativa do valor da provisão é um requisito para que você possa reconhecê-la, tá bom? E a gente vai encerrando essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui está 99% do que cai em prova sobre esse assunto CPC 25. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.